Vida Saudável, com o Dr. Renato Acioli. Pessoas, né, de família longeva, com boas condições genéticas, muitas vezes se descuidam por acreditar que a vida longa dos ancestrais garante uma boa saúde atualmente. Mas não é bem assim não é, doutor Renato? Não é bem assim não, como você falou. Tem dois aspectos aí, Edilásio. O primeiro aspecto é o seguinte: quando a gente tenta, né, e a gente se esforça muito em relação a isso, a nível de saúde global, minimizar risco cardíaco, claro que tem esses sortudos genéticos, vamos dizer assim. São pessoas que às vezes até estão acima de peso, tem uma história de longevidade na família, de avós, de pais, estão às vezes acima de peso, né? Pintam e bordam, vamos dizer assim, com estilo de vida, comendo e bebendo muito, e você examina uma pessoa dessa, e ele tem um colesterol normal, a glicemia normal, a pressão arterial é normal, às vezes pessoas bem gordinhas. Então se pensa assim, pô, essa turma realmente não tem que fazer nada, pode pintar e bordar ao longo da vida. Não, não é bem assim pelo seguinte: claro que no perfil de risco de uma pessoa, o estilo de vida entra numa quantidade muito grande, né? Pesa bastante o estilo de vida que se leva. Claro que a pessoa pode aguentar até 50, 60, mas lá um dia isso daí não vai, o estilo de vida vai realmente levar a pessoa para um abismo cardiológico, vamos dizer assim, alguma coisa vai acontecer. Mas tem um outro aspecto que eu acho que é até mais importante e que as pessoas não se lembram, que é do bem-estar. Não ter risco cardíaco para o futuro, ou seja, não ter o risco de infartar aos 45 anos, de infartar aos 50, né, de vir a ter um derrame aos 60, isso também não quer dizer que a pessoa tenha bem-estar, né, se por acaso abusar de um estilo de vida inadequado, porque tem outras coisas também que levam ao bem-estar. Então, por exemplo, se nós pegarmos o exemplo típico, né, um homem ou uma mulher de 45 anos que come e bebe muito, né, ou que ela come muito doce, né, muito alimento rico em carboidrato, eles fatalmente vão ter à noite aquele tão famoso refluxo e que incomoda tanto. Se a pessoa é extremamente sedentária, então muito cedo, mas muito cedo, à volta dos 50, 60 anos, começa a ficar emperrada, aquela fase do condor que todo mundo fala. E essas pessoas têm que pensar o seguinte: quem tem possibilidade de viajar, se você não tiver um estilo de vida adequado, se você não for saudável, se você não tiver condição de se deslocar com facilidade, quem sabe até carregar um pezinho, você não vai conseguir viajar, porque você hoje se caminha muito nos aeroportos, menos aquele que se tem esteira, né, rolante. Se caminha muito, você é obrigado a levar uma maleta de mão no avião, você é obrigado a colocar a maleta de mão naquele recipiente em cima. Então, tudo isso é importante que a pessoa tenha bem-estar e é importante que mantenha, né, um nível de condicionamento aeróbico e de peso adequado. Quer dizer, então não é só pensar em questão de, meus pais viveram muito, ninguém na minha família teve infarto ou derrame, então eu posso pintar e bordar que não vou ter. Não, você pode até nem ter, né, isso, mas você não vai ter bem-estar se não tratar bem do teu corpo e de tua cabeça. Então, é muito importante que as pessoas pensem do ponto de vista de ter um estilo de vida adequado, não só para minimizar riscos cardíacos, mas para ter uma condição de bem-estar durante muito, muito tempo. Pois é, doutor Renato. Inclusive, né, a gente tem um exemplo clássico, né, do Oscar Niemeyer, que morreu ano passado com mais de 100 anos de idade, mas que anos antes já tinha enterrado a própria filha, que viveu muito menos do que ele, né? Então não quer dizer que uma coisa esteja realmente definitivamente atrelada à outra. Não, e ele é um exemplo, porque ele é um exemplo que é aquela história daquele exemplo que é exceção, né, que ele fumava, né, e o homem que viveu 100 anos. Então mas é assim, aquela história, tem gente que cai de um avião, morre a tripulação toda, morre todos os passageiros, se salvam um. Então é aquela história também do genético, você tocou num assunto importante. Existem pessoas que fumam e que acham assim, meu avô fumava, viveu 90 anos e não morreu do cigarro. Claro, existe isso, mas é uma quantidade muito pequena, mas muito pequena de pessoas, e a gente, do ponto de vista estatístico e do ponto de vista de tratamento para o futuro, não pode pensar nas exceções, a gente tem que pensar na regra. Com certeza. Obrigado, doutor Renato.